Vamos começar então pela taxologia. A definição da taxologia é dada no verbete homônimo, né, taxologia, feito pelo professor Valdo Vieira. E ele definiu assim a taxologia: é ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos ou pesquisas dos princípios gerais das classificações sistemáticas de algo, ou seja, caráter, espécie, natureza, classe, qualidade, ordem ou tipo de algum objeto ou objetivo. Como sinonímia, temos várias. Meu foco aqui é no processo de classificação, no método de qualificação, no estudo das categorias. Antonímia é o caos, é o irracionalismo, é a anomia. Exemplos. O primeiro exemplo que eu selecionei para vocês veio do verbete antimonotonia. Então, é uma taxologia bem simples. O professor Valdo, ele está falando... Vamos ver como é o enunciado. Taxologia. Sob a perspectiva da evoluciologia, lembra que eu falei que normalmente nós temos aqui uma especialidade? As quebras da monotonia podem ser classificadas em duas categorias básicas. Então, ele pegou aquele universo da quebra da monotonia e colocou só dois. Uma monotonia que vai te levar a uma condição melhor e uma quebra de monotonia que vai te levar para uma condição pior. Esse é um exemplo simples, fácil de entender. O segundo exemplo que eu selecionei aqui foi o do verbete poupança existencial. Segundo a intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 categorias de poupanças básicas. Então, ele pegou o universo, a classe de poupança, ele dividiu em 4. Poupança monetária, que é aquela que a gente está mais acostumada, né, a associar. A poupança somática, estamos poupando, né, nossas condições do soma. A poupança afetiva e a poupança cognitiva. Poderíamos adicionar e aumentar essa numeração? De certo, isso é possível. Poderíamos aqui adicionar um 5, um 6, um 7. Muitas vezes o mais é menos, temos que observar isso também. Nem sempre a gente precisa ter uma enumeração de 100 itens, porque às vezes o que a gente está querendo focar, ele está menor mesmo. Então, por exemplo, nesse caso da poupança, ele ressaltou a questão do dinheiro e, de repente, os 3 corpos, né? A parte do soma, a parte das emoções e a parte da mental somática. Então, para ele, esse era o universo que era o suficiente. Isso é uma coisa que a gente deve observar. Um outro exemplo que eu selecionei aqui foi, ainda, né, no universo de categorias, está no verbete hibridismo. Hibridismo já era um conceito assim, um pouco diferente, né? O que é hibridismo? A gente entende mais ou menos o hibridismo em relação à botânica, mas o que é esse conceito que o professor Valdo quis colocar nesse verbete hibridismo? Então, vocês vão ver que ele já deu uma exemplificação que não foi simplesmente listar, ele não listou o hibridismo A, o hibridismo B, o hibridismo C. Não, ele quis dar exemplos para a gente olhar para além da botânica. Então, como ele fez isso? Ele colocou uma série de categorias, uma série de áreas de conhecimento, do belicismo à teratologia, e do lado de cá ele usou uma fórmula de forma mesmo, em que ele sempre repetia o hibridismo. Vocês estão vendo que o hibridismo é repetido em cada uma delas? Colocando isso em itálico. Então, o hibridismo, muleta espingarda. Então, nossa, puxa, é mesmo, a muleta com espingarda, é um hibridismo, entendi. Botânica, aquele que a gente conhece, o clássico. Espionagem, o agente duplo, ele é de um lado, ele é do outro, sendo um só. Entendi esse hibridismo. E assim por diante ele foi colocando, na ficção, o hibridismo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Vocês devem lembrar, né, desse livro, em que a pessoa era um médico bonzinho de dia e de noite ele era um criminoso. E assim por diante. Então, é uma fórmula diferente, assim, ao mesmo tempo bastante criativa e de bastante didática. Eu até resumi aqui em cima qual foi a fórmula que ele colocou. Aqui tem uma área que ele colocou em negrito, 2 pontos, repete sempre a palavra o hibridismo, e aí vem o exemplo.
muleta espingarda, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dicionário, enciclopédia. Às vezes não são duas coisas, às vezes é só, por exemplo, o hibridismo do neologismo da Verpon. A gente sabe, né, que o neologismo, em geral, é formado somando-se pedacinhos de palavras. Daí a ideia do hibridismo. Um outro exemplo que eu posso ressaltar aqui já não é uma categoria, já foi uma subdivisão de ciência. Então, o professor Valdo, no verbete para a conscienciologia, e até essa é uma taxologia sui generis, ela é repetida em diversos verbetes, essa taxologia não é da paraconscienciologia propriamente dito, e sim, a paraconscienciologia é um dos itens dessa taxologia. Então, ele, com relação à conscienciologia, ele achou importante dar diversos aspectos de conscienciologia. A intra, que é da intraconsciencialidade, a extra, que é do universo fora da consciência, a inter, entre mais de uma consciência, a para, com o extrafísico, a poli, uma coisa que seja grande, que envolva muitas consciências, e a epicom, já na condição da consciência livre. Então, isso aqui é uma enumeração um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele colocou para dar um contexto maior da paraconscienciologia dentro da conscienciologia e do lado dos seus pares, os outros itens, as outras subdivisões da conscienciologia. O próximo item que eu tenho aqui é só rapidamente para mostrar para vocês um exemplo em que nós temos 100 itens, é uma enumeração de 100 itens, mas não é assim tão simples quanto a anteriores que nós vimos, né? E nesse caso é no verbete intelecção, é um verbete difícil, né? Não é tão fácil assim, a gente está definindo o que é intelecção, e o professor Valdo, ele usou uma fórmula específica de estar descrevendo o que seria a intelecção a partir de faculdades mentais que o ser humano apresenta. Então, ele coloca aqui as faculdades mentais e ele ainda descreve, ele sempre repete essa fórmula, a faculdade mental de, o verbo que leva a essa condição. Em muitos casos, ele ainda coloca entre parênteses mais um detalhamento. Então, por exemplo, qual seria a fórmula que seria um resumo disso? Faculdade mental em negrito, 2 pontos, a faculdade mental de, o verbo. Em alguns casos, ele ainda colocou um substantivo. Vamos ver isso aqui, olha, abstração. A faculdade de abstrair-se ou aliar-se, o substantivo é o aliamento, né? Então, ele fez como se fosse uma repetição da ideia. E aqui, vocês veem, são 100 faculdades que nós temos. Ao final da descrição dessas 100 faculdades, a gente tem uma noção do que a intelecção humana é capaz de criar. Então, essa foi uma forma dele estar expondo esse assunto. Isso aqui é uma outra que eu também pesquei aqui para vocês, também é uma taxologia um pouco diferente do normal. Como ele fez isso? O verbete era interrelações interdisciplinares e ele queria mostrar isso. Como é que eu vou mostrar essa questão que as disciplinas se interconectam, se interligam? E ele fez isso de uma forma muito engenhosa. Ele citou do lado daqui ciências, você vê que elas são todas logias. Ah, tem uma que não é, casuística. E do lado de cá, ele coloca várias outras ciências ligadas a essa aqui. Então, agora vejam só esse enunciado, como ele é bem específico. Vamos ver que isso aqui dá um bom exemplo. Sob a ótica da mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 interrelações, de disciplinas, especialidades, subespecialidades e subcampos da ciência. Ele teve que colocar esse subcampo exatamente porque tinha essa casuística, que não é uma especialidade, né? Então, vocês veem, quando ele optou em colocar isso, já teve que mudar um pouco o enunciado para que ele esteja absolutamente correto, não haja nenhum furo na descrição que está ali, com algumas reciprocidades,
circularidade de conteúdos, aproximações simples e exaustividades, com até 6 itens. Isso quer dizer que, do lado à direita dos 2 pontos, ele pode ter até 6 itens. Alguns ele tem 2, alguns eles têm 3, 4, 3, tem um que ele tem 6. Então, vocês veem, a fórmula ela não é rígida, ela é flexível, e essa flexibilidade ela é indicada no enunciado. Esse também é um modelo que eu acho interessante a gente estar vendo, porque muitas vezes a gente quer colocar uma enumeração que são 2, uma dentro da outra. Como é que a gente faz essa enumeração? A gente não tem 1.1, né? Isso não tem na enciclopédia, vocês podem olhar que não tem. Como é que isso é feito dentro da enciclopédia? Uma enumeração com letra, A, B, C, etc. E aí dentro dela uma enumeração 1, 2, 3, tá? Então, nesse caso aqui, ele fez, vamos ver como ele explicou isso. Nesse caso, ele só colocou 9 categorias de abordagens máximas diversificadas, né? E agora ele sempre seguiu aquela fórmula que eu coloquei ali. O nível 1 são as letras de A a I, que são 9. A, B, C, D, E, I. E a seguir, uma enumeração de até 3. Nesse caso aqui, todas essas 9 categorias estão divididas em 3 itens. Não era a abordagem máxima o tema do verbete? Então, como é que ele colocou? Onde é que está a abordagem máxima aqui? Dentro de um tema, de uma categoria de abordagem, por exemplo, sexo. Primeiro, sexo diário. Segundo, sexo máximo eventual. Qual é a abordagem máxima? Sexo diário máximo. Perceberam? E ele foi fazendo isso para todos. Então, intelectualidade. Tem o operário, que é um trabalho manual. Tem o intelectual, que é um trabalho intelectual. Qual é a abordagem máxima? É o intelectual operário, que ele vai fazer as 2 coisas. Então, ele é um intelectual incansável. Não tem esse negócio, isso não está para mim, né? E assim por diante. Então, isso aqui para vocês terem uma noção de como é que a gente faz uma taxologia de 2 itens dentro da enciclopédia. Isso aqui é a continuação. E um detalhe, que eu não sei se vocês se lembram lá no início do verbete, uma das coisas que o professor Valdo colocou foi que a taxologia, mais a caracterologia e mais a remissiologia formam um terceto. Ele nunca explicou muito bem isso não. Mas o que a gente faz? Ele deu indicação ali, a gente vai parar e a gente vai analisar. Né? Eu acho que eu cheguei a colocar no início que 4% dos verbetes tem taxologia, caracterologia e remissiologia. Não são muitos, mas a gente vai lá analisar e vai ver o que é que isso faz. O que é essa condição de um terceto? Em que o verbete cresce pelo fato de ter uma taxologia, caracterologia, remissiologia todos têm, né? Mas é qualquer um ou tem alguma composição extra que a gente deve levar em conta quando a gente usa essas 2 enumerações verticais. Eu selecionei aqui um verbete que é o princípio orientador dos saberes, entre os vários que tem. Só para a gente ter uma ideia de que objeto, como é que ele consegue realmente dar um foco mais profundo através desse artifício. Então, por exemplo, na taxologia, ele coloca 2 categorias de abordagens fundamentais na questão do princípio organizador dos saberes. O saber intraconsciencial e o saber extraconsciencial. Já definiu 2 grandes campos. Na caracterologia, ele já colocou 10 realidades para aí já nós, né, podemos implantar o princípio organizador dos saberes. Então, listou aqui arquivologia, autodidaticologia, cosmovisiologia, holofilosofologia, holotecologia e assim por diante. Todas realidades que vão fazer com que o nosso saber esteja mais organizado. E por fim, se vocês olharem a remissiologia, quais são os verbetes que ele colocou nessa remissiologia? Administração da vida intelectual, ato mental somático, autopesquisa, calculismo, enfim, uma série de verbetes e uma listagem aqui de verbetes que são princípios, inclusive o próprio Principiologia, todos focando. Então, é quase como se fosse uma bula
que é dado para a gente. Ah, eu quero organizar meus saberes. Olha aqui, organiza os intrafísicos, organiza os extrafísicos, você tem essas ferramentas aqui, didática, aula, filosofia, cosmovisão, e ainda por cima, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nos verbetes. Mais ou menos isso. Bom, taxologia era isso. Vamos agora começar a olhar a caracterologia. Então, esse é o verbete que nós não temos um verbete de caracterologia, nós temos só da taxologia. Então, o que é, como poderíamos fazer uma definição para essa ciência? Seria a ciência aplicada às pesquisas ou estudos específicos, técnicos, das características e condições das consciências, considerando a aplicação teática da conscienciometrologia. Então, enquanto a taxologia é uma coisa mais, bem da ciência convencional mesmo, da botânica, da zoologia, né, isso já é essa coisa de classificar tudo, né? A caracterologia, a gente já está fazendo um aprofundamento na consciência propriamente dita, tá? Então, como sinonímia, perfilologia, personologia, temperamentologia, classificação conscienciométrica, classificação sociométrica. E uma antonímia seria a tipologia, mais voltada a objetos, uma classificação extraconscienciológica, quer dizer, de coisas que estão fora da consciência, e simplesmente uma mistura que não tem organização nenhuma. Então, como seria o confort da caracterologia? Apesar de geralmente ser um enunciado em numeração vertical, nós encontramos também texto sem enumeração. Um exemplo é o verbete atrator ressomático. É simplesmente um texto sem ser seguido de uma numeração vertical. E temos também o caso da caracterologia seguida de uma tabela. Então, não há um engessamento aqui. Isso pode acontecer naturalmente, sendo sempre caracterologia. Exemplos. Categorias de consciência, personalidade, profissional. Um exemplo, verbete de amparador extrafísico. Então, a especialidade interassistenciologia. 3 condições do amparador extrafísico, quase 3 funções do amparador extrafísico, como coepicom, como coprojetor, como coterapeuta. Ele poderia ter feito outra numeração? Poderia. Essa foi a que ele quis ressaltar. Verbete, autoestigmatização. Então, autoestigma, né? Aquilo que a gente inflige em nós mesmos que acaba nos estigmatizando. Qual foi a opção que ele colocou aqui? Ele escolheu 5 profissionais estigmatizadores deles mesmos, de si próprios, e o que gera esse estigma. Então, aqui, poderiam ser mais? Poderiam. Ele escolheu 5. Tá? Acho que a gente podia encher aqui páginas e páginas de profissionais que se autoestigmatizam. Ele escolheu 5. O advogado, que defende um genocida. O capelão, que dá assistência religiosa a um atirador de elite. Um designer, que cria um logotipo para um partido político notoriamente corrupto. O general, defensor de tortura. O publicitário, que faz uma mega campanha para alcoolismo e tabagismo, por exemplo. Então, vocês vejam que não houve, o intuito aqui não foi de colocar tudo, foi de pegar 5, os piores, os mais chocantes. Esse foi o objetivo aqui, nesse verbete. Um outro exemplo aqui, já são de 20. 20 personalidades abridoras de caminho. Verbete abridor de caminho. Como é que serão as personalidades? Digamos que eu estivesse escrevendo esse verbete, né? Abridor de caminho. Quais são as personalidades que abrem caminho? De repente, eu ia escolher na história algumas pessoas, né? Acho que aquela pessoa abriu caminho, aquele inventor, ou aquela pessoa que lutou pela paz. No caso, não. O que o professor Valdo escolheu? Algumas características, quase conscienciométricas, está vendo? Um acolhedor, um instrutor e um encaminhador de assistido, um amparador de OFIEX, um auxiliador de parapesquisas, né? Ele colocou uma coisa mais genérica, mas muito superior. Porque se ele fosse procurar exemplos na história, não teria, provavelmente ele não ia achar ninguém que ele pudesse dizer fulaninho de tal
amparador extrafísico de ofexista, né? Então veja como cresceu muito mais, ficou muito mais complexo, ficou multidimensional, ficou muito maior dessa maneira do que simplesmente a gente procurar na história personalidades com esse perfil. Um outro exemplo aqui seria, ali, até então nós estamos vendo pessoas, né? Agora a gente vai ver que a gente vai começar envolve a consciência, mas não é um tipo de consciência. Então, qual é o exemplo que eu tenho aqui? A condição, o verbete é autoeducabilidade. A condição da educabilidade pessoal classificada em duas categorias, a formal e a autodidática. Ah, legal. Bom, ele não está falando da consciência que tem o diploma, nem da consciência autodidática, diretamente, mas está, né? Entende? Ele não precisou falar consciência autodidática, consciência com escolaridade formal. Não, ele colocou dessa maneira, mas entendemos que isso tem a ver com a consciência. Um outro exemplo é o exemplo do verbete ato de pensenizar. Ele colocou, são 7 categorias bipolares, então ele sempre vai colocar um lado que é em confronto ao lado que não é, todos com relação à pensenização. Ele repete a palavra pensenização. Então, é pensenização auditiva, com os ouvidos, sem os ouvidos. Pensenização concentrativa, concentração mental, sem concentração mental. Parece repetitivo, né? Mas é uma técnica, é a técnica da repetição, né? Então, com isso, você não tem dúvida nenhuma do que ele está falando. Pensenização olfativa, com o olfato, sem o olfato. Certo? Outro exemplo é do verbete antipodia consciencial. Antipodia, né? É um antagonismo, já está implícito no título. Então, como ele fez isso? Novamente, uma caracterologia, 10 itens, em que ele vai fazer uma comparação sobre diversos aspectos, no caso aqui, na dupla evolutiva. Então, tudo que a gente está comparando, 2 parceiros de dupla evolutiva, como é que seria? Onde é que estão os antagonismos? Onde é que um parceiro é diferente do outro dentro da dupla evolutiva? Primeiro exemplo, sexo, né? Um é homem e outra é mulher. Um visual pode ser produzido e um desleixado. Um pode ser baixo, outro alto. Um pode ser leve, outro pesado. Um moreno e louro. Um jovem, outro maduro. Um é extrovertido, outro é contido e assim por diante. Veja que nesse caso ele usou a barrinha, né? Aquela barrinha típica do antagonismo, baixo, barra, alto. Nesse anterior, estou voltando atrás para vocês verem, ele podia ter colocado, né? Com ouvidos, barra, sem ouvidos, mas não, ele explicitou mais, ele colocou mais palavras, ele aumentou o conteúdo, né? Aqui ele focou realmente no antagonismo, tá. Outro exemplo. Aqui já estamos falando de traços, facetas ou mesmo uma análise conscienciométrica. Então, no verbete adulto-criança, 7 facetas mais convergentes, variações do mesmo tema do perfil. Então, vocês vão ver que a variação no mesmo tema, mas a variação é mínima, é quase uma repetição. Ele listou 7 itens do adulto-criança. Não é o adulto, temos adulto criança tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Não foi isso que ele fez. Ele pegou 7 características do adulto criança. E todos muito em cima da questão da brincadeira. Brinquedoteca, férias, autovivência eternas férias, hobby, a vida enquanto hobby, a opção de brincar, a vida enquanto parque de diversões, o playground, a dimensão feito playground. Percebeu? Ele realmente quis forçar isso. Eu estou mostrando isso tudo para a gente entender como nós temos possibilidades, desde que a gente esteja usando a forma, para estarmos repetindo, para estarmos enfatizando coisas que de fato sejam muito importantes, né? Também não é... Nada aqui é para ser over. É só para a gente perceber quando é uma coisa positiva e que a gente pode estar usando. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, ele fez na análise egológica, né? O verbete análise egológica. No item, nessa seção caracterologia, o professor Valdo fez uma análise de um personagem, que ele não colocou o nome, mas cada item desse foi uma análise que ele fez
a conclusão, depois que a gente lê esse item todo, é que essa personagem aqui é extremamente egológica. E ele demonstrou isso através do quê? De um texto que esse professor escreveu, era um texto de apenas 3 parágrafos, em que ele usou 7 parasitas de linguagem. Mim, minha, meu, sou. Né? Então, isso num texto mínimo. Então, isso aqui é um exemplo. Puxa, eu não saberia fazer uma análise, eu sinceramente nunca teria imaginado fazer uma análise conscienciométrica através de uma enumeração vertical dessa maneira, né? Talvez eu fizesse uma enumeração assim, ele é isso, ele é aquilo, né? Ele é desorganizado, ele não prioriza, é anticosmoético. Não. O professor Valdo simplesmente listou fatos. Fatos. E a gente conclui que o personagem tem uma determinada característica. Sutil, né? Uma outra listagem é a lista de condições, reações. Então, aqui nós temos 7 assuntos ou condições básicas a serem testadas. O verbete autochecagem indispensável. Então, ele listou aqui 7: autocoerência, autodiscernimento, cosmoética, enfim. É só mais uma possibilidade aqui. Um outro também que está incluso na caracterologia seriam categorias de reações que a consciência pode ter. Atitude acabada, atitude retocável é o verbete. Então, retocável, acabada, civilizada, cosmoética, lógica, madura, né? E ele coloca uma sinonímia, né? Tá vendo? Ele coloca aqui atitude acabada e ele coloca aqui sinonímia, conclusiva, inatacável, apodíctica, civilizada, evolutiva, avançada, escorreita. Novamente a questão da repetição, para a gente não ter dúvida do que é. Um último exemplo aqui seriam listas de etapas e patamares, verbete autocontingenciamento. A caracterologia, ele mostra aqui fases etárias humanas dentro de caracterologia. Embriogenia, cerebrologia, maturologia. Gostaria agora de irmos para a tabelologia. Então, definição, nós também não temos um verbete tabelologia, mas criamos a seguinte definição. A tabelologia é a ciência aplicada às pesquisas ou estudos específicos, técnicos, das características e condições da exposição dos contrapontos, paralelismos, confrontos, cotejos, crescendos e contrastes entre realidades e para-realidade por meio de tabelas. Então, o que seria sinonímia? Enumerações antagônicas, né? Uma coluna diz uma coisa, a outra outra. Listagens em contraponto. Pode ser só um quadro comparativo, não necessariamente elas precisam ser antagônicas. Evidenciação das diferenças, visualização da evolução. Então, a tabela pode mostrar uma condição de evolução. Aqui é quando eu era criança, aqui é quando eu já estou maior. Antonímio seria uma classificação linear, uma coluna só, um registro cronológico, um placar também, né? Um texto discursivo. Então, como é que se compõe essa tabela? A tabela é um conjunto de elementos enumerados em linhas e colunas. Por definição, para ser tabela tem que ter pelo menos 2 colunas. E no nosso caso, a gente sempre tem uma primeira coluninha aqui, que simplesmente são os números. O formato é esse mesmo. Conforme é exatamente esse. E antes nós temos aqui tabela, dizendo qual o número da tabela. Esse número o professor Val depois preenche, porque é um número corrido para toda a enciclopédia. E aqui seguiria o título que damos. Não necessariamente, digamos que a tabela lá, o enunciado, tivesse em caracterologia. Aqui não vai estar escrito caracterologia, vai estar escrito tabela, tá? Só para a gente ter isso claro. Então, tudo bem, temos essa primeira coluninha com os números. Cada uma das colunas, podem ser 2 ou 3, eu nunca vi mais de 3. Temos um problema de espaço para colocarmos mais colunas, mas não estou dizendo que seja impossível. E cada uma dessas colunas recebe um título, certo? Por outro lado, as linhas não têm título, né? A linha tem um número, 1, 2, 3. Nós vamos ver depois como é que a gente se safa quando a gente precisaria ter um número, um nome aqui para essa linha. Qualquer uma dessas, o que tiver preenchido dessas posições aqui é um elemento dessa tabela, certo? E conforme eu já falei na definição, para que servem as tabelas? Para mostrarmos antagonismos, esse antagônico aquele, confrontos, contrapontos, contrastes, enfim.
aquilo tudo que a gente já acrescenta, e nós vamos estar vendo os exemplos aqui dessas opções. Então, esse é um exemplo exatamente daquele que eu comentei. Nós não temos aqui... primeiro, qual é o verbete no caso? Mega sincronicidade. Então, qual é o enunciado? Do ponto de vista da tabelologia. Nesse caso, ficou o nome, foi tabelologia mesmo. Tabelologia aqui, tabela aqui. Do ponto de vista da parapedagogia, que é a especialidade, pode-se montar o quadro confrontativo com 10 variáveis, 1 a 10. Em ordem natural, cronológica, de ocorrência entre ambos os fenômenos. O que ele está comparando aqui no caso? O verbete é mega sincronicidade, mas ele está fazendo um confronto entre paracicatrização e pararegeneração. Tá? E ele está querendo analisar essa correlação para a gente poder entender melhor o que é uma paracicatrização e o que é uma pararegeneração. A gente poder fazer essa distinção, que às vezes pode parecer que é a mesma coisa. Cicatrizou, regenerou, não é a mesma coisa? Bom, ele falou que tem 10 variáveis, mas ele não tinha como colocar o nome da variável aqui, certo? Então, o que ele fez? Ele repete a variável, tanto na coluna 1 quanto na coluna 2. Então, olha aqui, especialidade 1, especialidade 1. No caso da paracicatrização, somatologia. No caso da pararegeneração, evoluciologia. E assim por diante. Então, essa foi a forma encontrada para ele poder determinar, descrever 10 variáveis distintas numa tabela que não tem aqui campo para a gente estar colocando o nome da especialidade. E, conforme a gente vê, há um confronto, né? Então, por exemplo, no caso da paracicatrização, há uma remissão somática. Na pararegeneração há um rejuvenescimento. Começa a entender agora a diferença de uma coisa para a outra. Um outro exemplo aqui é essa tabela relativa ao verbete dupla acumulação. Então, sob a ótica da autodiscernimentologia, 10 categorias de contrapontos entre a acumulação intraconsciencial e a acumulação extraconsciencial. Então, você vê que aqui não se repete, não são as mesmas variáveis, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que existe uma conexão de ideia entre as duas. Por exemplo, na acumulação intraconsciencial, uma memória cerebral pessoal. Na extraconsciencial, só lembrando, né, intraconsciencial está dentro aqui da minha cabeça, extraconsciencial está fora da consciência. Então, dentro da minha cabeça, eu uso a minha memória. Fora, eu uso um banco de dados do meu computador. É uma mnemotécnica pessoal, eu tenho um cosmograma e assim por diante. Essa foi a maneira como ele fez essa comparação entre as duas. Aqui nesse caso, já é, só para vocês terem uma ideia, é possível ter tabela com 100 itens. Esse é um exemplo. Cotejo conscienciólogo, é o verbete. E aqui no caso, ele fez uma coisa que eu só vi nesse verbete. Ele fez esse cotejo colocando esse símbolo aqui de uma setinha. Então, consim comum na coluna 1, conscienciólogo ou consciencióloga na coluna 2. Então, o adulto no porão consciencial evolui para o extrapolacionista consciente. Essa setinha dá essa noção de evolução. Um outro exemplo que eu sempre gosto de colocar é essa tabela do verbete autorraciocinofilia, que no caso o professor Waldo faz até uma espécie de um trocadilho. Nessa tabela ele faz um confronto entre ração e razão, né? Ele está falando de um filósofo, se a gente conhecer um pouquinho mais, a gente consegue até identificar de que filósofo ele está falando. Um filósofo muito pessimista, que em função disso tem raciocínios errôneos, sempre de mau humor, e então o professor Waldo dá a entender que a pessoa tinha um problema com a ração, né? Então ele racionava a sua inteligência. Então, por um lado era uma racionologia, raciocinologia, uma gastrosomatologia, mental-somatologia. E assim ele vai fazendo toda uma tabela metafórica, né? É quase uma poesia, digamos assim.
mas é uma possibilidade também. E nesse caso, é uma tabela com 3 colunas, também dando essa noção de evolução. O verbete é o casal incompleto, então nós temos aqui a condição do pré-casal, do casal incompleto e do casal íntimo. E aqui você vai, por exemplo, vamos ver aqui como existe evolução. O pré-casal, 25% de energia yin yang. Casal incompleto, 50%, casal íntimo, 100%. O pré-casal ainda está na fase do déjà vu, do pré-amor. O incompleto tem limites sociais. E já o íntimo são osmoses áurica e sexual. Então, dessa maneira, através de uma tabela, ele pôde mostrar de uma forma sucinta todas essas 3 condições. Aqui uma outra tabela em que nós temos a condição de causa-efeito, né? Então, por exemplo, o verbete é o trafor consequente. E na coluna 1, ele coloca o trafor primário, né? Nós começamos com aquele trafor primário ainda pequeno, né? Então, por exemplo, a autoexperiência, a autocompetência em determinada área. E o trafor consequente é que, num outro momento, a gente já chega a uma máxima orexa, a um extra pauta. A gente é tão competente com aquilo que a gente até tem capacidade de fazer mais. Então, isso foi todo o teor, a ideia por trás dessa tabela. Vamos pegar um outro item aqui, o item 5, o autodiscernimento. Tenho autodiscernimento, eu tenho noção das minhas autoprioridades. O trafor consequente, eu consegui chegar na autodispersidade em uma boa forma evolutiva. Então, nesse caso, nós não estamos falando de antagonismos, confrontos, nós estamos falando de evolução, um incentivo. Vamos sair daqui e vamos chegar lá. Mas sem esse trafor primário, você não chega no revezamento, né? Não chega no consequente. Tipos, tipologia. Isso aqui é uma seção que a gente tem que analisar com certo cuidado. Lá no verbete, eu até reproduzi ali, o professor Valdo coloca que a tipologia está destinada a objetos, realidades além da consciência, extraconscienciologia. Mas, ao analisar as seções tipologia na enciclopédia, eu percebi que nem sempre as seções de tipologia da enciclopédia atendiam àquela condição. Se você olhar, por exemplo, o tipo humano, essa condição de tipo enquanto estilo também é uma tipologia, enquanto um personagem também é uma tipologia. Então, aqui nós temos, por isso eu gerei essa definição um pouco mais ampla daquela que foi apresentada no verbete, para vocês verem. Então, qual é a definição que eu proponho? A tipologia é a ciência aplicada às pesquisas ou estudos específicos, técnicos das características e condições da tipicidade dos objetos, também das personagens, das realidades e para-realidades do cosmos. Só incluir ali a questão das personagens. Então, não é que ele esteja falando da consciência em geral, mas de um determinado estilo. Então, nesse caso, ele usa a palavra tipologia. Então, o que seria sinônimo de tipologia? Ciência das tipificações, ciência das classificações básicas. Antonímia, policonscienciologia. A tipologia é uma coisa pequena, é uma coisa menor, né? A policonscienciologia é uma coisa grande. A hominologia também, maior, né? E a miscelânea, que não seria organização nenhuma. Exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu selecionei aqui veio do verbete penduricalho pessoal. Esse é claramente uma tipologia. O penduricalho, por definição, é extraconscienciologia, né? Então, até aqui nós temos 6 itens dos vários tipos de penduricalho. E agora, curioso em relação à forma, é que ele sempre repetiu a palavra penduricalho. Penduricalho de automóvel, penduricalho de ocasião, penduricalho de penduricalho. Ele não colocou, eu poderia imaginar que ele fosse colocar 1, automóvel, 2, ocasião, né? Mas ele fez questão de repetir a palavra penduricalho. E, a seguir os 2 pontos, então ele tem diversos exemplos. A próxima que eu escolhi para vocês veio do verbete consim frutariana. Então, esse é aquele verbete que eu falei que tem uma listagem de 400 itens. E meu único objetivo de mostrar aqui é porque aqui ele faz uma coisa diferente novamente.
ele vai listar 400 tipos de frutas, coloca o nome da fruta entre parênteses, sinonímia, então abacate em português, aguacate, avocado, palta, e 2 pontos o nome em latim. Né? Aqui eu acho que como eram 400 itens, ele quis ter uma solução mais formal, né? Mais completa, então usou esse artifício. Um outro exemplo que eu coloquei aqui de tipologia são de realidades além da consciência. Né? Então, nós já vimos tipos de coisas, né? Penduricalhos e essa questão das frutas. Agora, vamos ver realidades além da consciência, que ele também colocou como tipologia. Verbete complicador. Tipologia. Segundo a autopesquisologia, os complicadores podem ser classificados em 2 tipos antagônicos, o tipo construtivo e o tipo destrutivo. Tá? Outro exemplo, verbete normalização. Eis na ordem alfabética 3 tipologias essenciais das normas na vida humana. Então, quais são os tipologias que nós temos? A tipologia administrativa, a funcional e a estrutural. Então, aqui são normas, né? Mas quem gera as normas são a consciência, né? Mas ele considerou como sendo um objeto fora da extraconsciencial. Personagens, aqui é aquele exemplo que eu queria estar mostrando. No caso, do ponto de vista da cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de profissionais para quem a lisura torna-se mais indispensável e crítica no exercício das respectivas profissões, devido às observações heterocríticas permanentes urbi e orbi. Eu pensei muito de por que nesse verbete ele usou tipologia e não caracterologia, né? Ele está falando de analista, assessor, auditor, banqueiro. Eu concluí que é porque cada um desses forma realmente um tipo. Fica aqui para vocês o que vocês acham também. O interessante desse verbete é a fórmula formal que ele usou, né? Ele sempre colocou o tipo aqui, por exemplo, analista de mercado, e usou sempre essa forma, o não, e aí a complementação. Então, para eles terem a lisura, né? O verbete era lisura. Então, o analista de mercado, para ele ter lisura, ele tem que dizer não às previsões tendenciosas, e assim por diante. Né? Auditores de empresa, o não à maquilagem do balanço, né? Não forjar, não adulterar balanços. Banqueiros em geral, o não à agiotagem. Então, é mais uma fórmula diferente da gente estar fazendo uma enumeração. Um outro exemplo de personagens está no Alavancagem da Proexis, 7 categorias de consins, evidenciando e exemplificando óbvias alavancagens da programação existencial. Aí temos aí Então, aqui no caso, a personagem está do lado direito. Olha só como está diferente isso aqui. Ele não colocou a personagem do lado de cá, a consim mini-peça, o executivo, o tenepsista, docente. Não. Aqui ele colocou o que usa, né? A assistenciologia, o empreendedorismo, as características apresentadas por essa personagem, por essa categoria de consim. Então, aqui está o que ela usa. Assistenciologia, empreendedorismo, fiexologia, parapedagogia, profissionalização, TARES, voluntariado. E do lado de cá, então, está o tipo da consim, bem diferente do usual. Outro exemplo de tipologia seriam atributos ou faculdades da consciência. Então, aqui também é uma listagem com 16 itens, vários tipos de autoconsciencialidade, bioenergética, cosmoética, e também foi colocado sob o tema de tipologia. E coloquei um último, que eu também achei interessante, porque é bem também diferente do normal. Nesse caso aqui, o verbete carregamento na pensanidade, e há 2 níveis. Essa listagem, ela tem 2 níveis. Mas nesse caso, ele nem colocou aquilo que eu falei no anterior, A, B, C. Porque a primeira grande divisão é no PEN, no SEM e no N do pensamento. E o professor Valdo já partiu do pressuposto que todos nós já sabemos que é PEN, SEM e N. Então, não haveria necessidade de colocar um A, um B, um C aqui. Então, ele já, dentro da tipologia, a gente tem uma enumeração vertical,
dentro do PEN são 12 itens e assim por diante. E eles nem são iguaizinhos, não tem a mesma quantidade de itens. O PEN tem 12, o 100 tem menos, o N tem menos. Então, vocês, que no final soma 30, e você vê que esse aqui tem 12, então não tem, o número de itens não é igual para cada um. O importante foi o que ele colocou ali. No final, nós temos 30 tipos de pensenes fundamentais. Então, ele está falando de pensene, que não é um objeto fora da consciência, mas são tipos, e ele usou a palavra tipologia porque são tipos de pensene. Então, valeu mais aqui a questão do tipo. Aqui é a continuação. E agora eu gostaria de, só para terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de estar mostrando que na divisão argumentologia, muitas vezes você vai usar mais de uma enumeração. Até eu já mostrei o caso do terceto, né? Nós tínhamos taxologia e caracterologia. E eu quero mostrar mais dois exemplos. O primeiro é do verbete O Preço da Verpom, em que o professor Valdo tem duas listagens, duas enumerações verticais de 100 itens, um com antagonismos negativos e outro com antagonismos positivos. O meu objetivo aqui é estar mostrando para vocês que essas tabelas, essas numerações, elas não entram assim aleatoriamente. Elas estão ali muito bem escolhidas e muito bem montadas para realmente estar explicando uma realidade da melhor maneira possível, com o menor número de palavras, da forma mais sucinta, mas didaticamente melhor do que um monte de texto, blá, blá, blá. Então, se você achar que o seu verbete requer mais de uma enumeração, verifique o sinergismo entre essas enumerações para ver se você está obtendo realmente o seu intuito, né? O seu objetivo final. E o último exemplo que eu estou colocando aqui é esse é o segundo exemplo do uso de duas enumerações, está no verbete antimodelo. Então, aqui no caso, ele tem uma enumeração de características e depois uma enumeração com 12 doutrinas ou condições existenciais humanas, consideradas já completamente anacrônicas e ultrapassadas. Então, nas características, ele coloca características que a gente quer ter, né, cerebralidade máxima, comunicologia parapedagógica, corrente da erudição, e depois na taxologia ele coloca todos aqueles ismos que já estão enterrados, ou se não estão, deveriam estar enterrados, mortos, serex anteriores, já não tem mais espaço aqui. Então, novamente, ele fez um superpositivo e outro aquilo que você tem que descartar. E o meu último exemplo, esse é o último exemplo, o uso de 3 enumerações. Então, por exemplo, no verbete abandonador, ele coloca uma taxologia que ele define que o abandonador tem 2 tipos, o sadio e o doentio. A gente sempre pensa que abandonador, se abandonou a criancinha, né? Uma coisa assim bem negativa. Não, tem abandonos positivos. E é isso, basicamente, esse verbete, ele está mais focado no abandonador, que abandona coisas que eram ruins, então ele está fazendo um abandono sadio, do que o contrário. Então, primeiro, ele definiu na taxologia, olha, eu tenho sadio e doentio, tá? E depois, na caracterologia, ele coloca 30 categorias de objetos potencialmente nocivos ou patológicos abandonados pela consciência lúcida. Então, as coisas em si, os itens, são negativos, mas são exatamente amizades ociosas, bagulhos energéticos, itens negativos que devem ser abandonados. E, de novo, na enumeração que se segue, né, que é o positividade, na seção que se segue, que tem uma enumeração, que é a seção positividade, ele ainda lista mais 7 tipos de abandonos superpositivos. Então, veja que o foco nele aqui não é na questão negativa, quer dizer, tem aquilo que você tem que abandonar porque deve abandonar, e não aquele abandonador que não devia ter abandonado, tá? Esse é o foco do verbete e como ele utilizou essas enumerações para realmente deixar isso bem claro, sem dúvida nenhuma. Claro que o verbete lá já devia ser neutro, mas aqui você não tem dúvida nenhuma do porquê, né? Então, com isso, eu termino a minha exposição de hoje. Eu gostaria de voltar lá para aquela primeira transparência, só para a gente relembrar qual foi a nossa proposta hoje
da nossa aula. Então, relembrando, a nossa aula de hoje, a proposta era termos uma visão geral da divisão argumentologia, das seções padronizadas, dos usos das enumerações verticais e realmente a apreciação de uma série de exemplos de enumerações, tanto do caráter de taxologia, caracterologia, tipologia e tabelologia. Eu espero que esses exemplos incentivem vocês com seus verbetes e estamos aqui à disposição para tirarmos qualquer dúvida que ainda se faça necessária, né? Nós temos um atendimento previsto para isso. Então, boa escrita, bons verbetes. Até logo.